Quando o Bitcoin chegará a $1 milhão? É que o número secreto do Bitcoin é $1 milhão. E hoje eu vou te explicar por que esse número $1 milhão é tão importante e faz sentido. Fala muchachos, aqui é o Felipe Veloso. Para quem não me conhece, eu sou mestre em matemática e economia. Trabalhei vários anos em Wall Street, sou fundador da 4P Finance, que é um dos maiores bancos cripto do Brasil, e também da comunidade The Vault, que é uma comunidade de pessoas que estudam e investem em cripto. Beleza? Então é isso aí, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o valor do Bitcoin. Quando o Bitcoin chegará a $1 milhão? E por que esse valor $1 milhão é tão importante? Vamos lá. O Michael Saylor, que é um dos maiores investidores de cripto do mundo, ele fez uma empresa chamada MicroStrategy, que é uma empresa de tecnologia. Essa empresa fazia software até há pouco tempo atrás. E ele transformou 100% da empresa dele em uma empresa de Bitcoin. O que ele fez? Ele começou a pegar dinheiro emprestado e a investir em Bitcoin. Então ele gerava novas ações da empresa, comprava Bitcoin, criava dívida no nome da empresa e comprava Bitcoin. E hoje ele é um dos maiores detentores de Bitcoin. E por ele ter feito essa estratégia desde 2010, a empresa dele foi a que mais valorizou na Bolsa Americana nos últimos 5 anos. Desde quando ele começou com essa estratégia, em 2020, a empresa dele foi a que mais cresceu no mercado americano. E o que o Michael Saylor fala é que o número secreto do Bitcoin é $1 milhão. E hoje eu vou te explicar por que é $1 milhão. Por que esse número $1 milhão é tão importante e faz sentido. Quando você pega a essência do Bitcoin, o que o Bitcoin nasceu para ser foi uma reserva de valor. Depois da crise de 2008, o mundo financeiro ficou muito desacreditado. O sistema de crédito e o sistema de impressão de dinheiro dos governos criou-se bolhas e essas bolhas deixaram pessoas mais pobres e também endividadas. E aí o pessoal do mundo da criptografia criou os papers acadêmicos que geraram o Bitcoin. E o Bitcoin, ele é para ser um ouro digital. Hoje existem 19,9 milhões de bitcoins e daqui 115 anos haverão 21 milhões de bitcoins. 5% de inflação em 115 anos. Só para vocês terem ideia, no último ano o governo brasileiro imprimiu 19% de todos os reais foram impressos em um ano. Ele aumentou a base monetária em 19%. Isso mostra o quão menos inflacionário o Bitcoin é comparado ao real, mas ele também é muito menos inflacionário comparado ao dólar. O dólar, de 2020 até hoje, ele teve mais de 37% de aumento na base monetária. Ou seja, as moedas fiat são fadadas à desvalorização. E o Bitcoin ele veio para fazer a função do ouro. Qual sempre foi, na história da humanidade, a função do ouro? Representar o valor. Se você ganha, por exemplo, R$10, mas o valor do real em relação ao ouro cai 90%, o real valor do seu trabalho caiu 90%. E quando você pega a sua remuneração e coloca ela em ouro, quanto você ganha desde quando você começou a trabalhar em ouro, você vai ter muito mais, você vai ter uma ideia muito mais precisa de quanto o seu salário aumentou. Inclusive, recomendo você a fazer esse exercício mental, beleza? Bom, legal. Só que o ouro, ele tem problemas. Quais são os problemas do ouro? O ouro é muito caro de você guardar. A maioria do ouro hoje fica em vouchers administrados pelo governo ou por grandes bancos. E você precisa de segurança, você precisa de grandes cofres, pagar uma fortuna de aluguel de um lugar, pessoas para proteger tecnologia. É muito caro administrar o ouro. E se você, investidor normal, investir em ouro, por exemplo, em um índice de ouro na bolsa, você vai pagar aí quase 1% ao ano de taxa só para outra pessoa administrar esse ouro para você.
E aí entra uma coisa que é pior, que é o segundo problema do ouro. Como é muito difícil de você armazenar, as pessoas costumam armazenar ouro em índices, ou seja, como se fosse um cheque do mercado financeiro. Se o governo quiser te tomar, ele toma. Se você morrer e quiser transferir para um filho, vai cair junto com todos os seus outros bens em um litígio judicial chato. Então o ouro, ele não te dá liberdade, ele te protege em relação ao valor dele, só que ele não te dá a liberdade do Estado. Ele não é independente do Estado. Tanto que, depois que o dólar deixou de ser lastreado em ouro, o governo americano confiscou o ouro das pessoas. Então, governos podem confiscar ouro. Então, primeiro problema do ouro, é caro de você armazenar. Segundo problema, ele é majoritariamente confiscável. E o terceiro problema, é muito difícil de você transferir ouro. Se um país estiver fazendo negócio com outro e um país quiser enviar 10 bilhões de dólares em ouro para outro país, olha o custo de transporte e de segurança para você transferir esse ouro. É muito caro, então ele é muito difícil de transferir. E olha um problema interessante. O ouro da Rússia, parte do ouro da Rússia, estava em um banco na Inglaterra. Depois que teve a guerra, o que aconteceu? A Inglaterra simplesmente congelou esse ouro da Rússia, entende? Então, esses são os problemas do ouro. Quando foi criado o Bitcoin, a ideia era ser mais escasso do que o ouro, ser transferível e ser barato de você armazenar. O Bitcoin, eu consigo transferir. Eu não tenho 10 bilhões de dólares de Bitcoin, muito longe disso. Mas se eu fosse um governo que quisesse transferir uma reserva de valor de 10 bilhões em Bitcoin, eu gastaria em média 2, 3 dólares de taxa para transferir 10 bilhões e em poucos minutos esse dinheiro, esses bilhões em Bitcoin, sairia de uma carteira e entraria em outra. Então, o Bitcoin é muito transferível comparado ao ouro, é grátis de você armazenar. Tem pessoas aí que tem Bitcoin, tem carteira de Bitcoin desde 2010, começou em 2009. E cara, 15 anos a pessoa pagou 0 de taxa de armazenamento. 0. Se fosse ouro, você já tinha perdido 10% do seu dinheiro só pagando taxa de administração. Pensa nisso aí. Então ele é transferível, ele é grátis de armazenar e agora entra a parte interessante também. Ele é menos inflacionário do que o ouro. A cada 4 anos a gente tem uma coisa chamada halving. E o halving, ele corta pela metade a criação de novos bitcoins. E já chegou em um ponto, a gente já teve tanto halving. Nós tivemos um halving em 2012, 2016, 2020 e 2024. Nos próximos 115 anos, o Bitcoin terá 5% de inflação, o que é 4 vezes menos do que o ouro. E daqui 3 anos, em 2028, vai ser 8 vezes, porque vai cair pela metade. 8 vezes menos inflacionário do que o ouro. E agora vamos ao número mágico, 1 milhão. Hoje, a capitalização de mercado do ouro, coloca aí, editor, é 22 trilhões. Se você pegar todo o ouro do mundo já extraído e colocar o valor do ouro, dá 22 trilhões. Enquanto isso, a mesma coisa para o Bitcoin é 2,2 trilhões. Então hoje o Bitcoin ele é 10 vezes menor do que o ouro. Sabendo que cada vez mais estados americanos, só esse ano que passou, cara, mais de 15 estados americanos aprovaram uma reserva estratégica de Bitcoin para os seus estados. O governo federal americano aprovou para o seu país. Cada vez mais países criam reservas estratégicas de Bitcoin, assim como eles têm reservas estratégicas de ouro. E vamos lembrar, o Bitcoin tem vantagens intrínsecas em relação ao ouro. Então, pessoal, é totalmente possível imaginar o Bitcoin flipando o valor de mercado do ouro. E na cabeça do Michael Saylor, que hoje é o cara que tem mais skin in the game, pele em jogo, esse número de anos vai ser 10 anos. De acordo com o Michael Saylor, o Bitcoin vai chegar no market cap do ouro em 10 anos. E é aí que vem uma grande pegadinha. Então você está falando, de acordo com o Michael Saylor, o Bitcoin vai chegar em 1 milhão de dólares em 10 anos? Não. Vai chegar no market cap do ouro.
Só que a grande questão é, o ouro ele tem valorizado. Coloca aí, editora, o gráfico do ouro. Como eu falei, só no Brasil a gente teve um aumento em número de reais circulantes da base monetária, que a gente chama, em 19% em um ano. Nos Estados Unidos, 37% em 5 anos. O valor do ouro tende a subir. Então, daqui 10 anos, por exemplo, se o Bitcoin flipar o ouro, não é 10x. É 10x baseando no valor do ouro hoje. Se o ouro dobrar de preço, que é totalmente possível, nós estamos falando de 20x. Agora que você entende isso, cara, acumule Bitcoin. Acumule Bitcoin, senão você vai ser diluído. O governo imprime dinheiro para pagar suas despesas, para pagar a dívida, que cada vez cresce mais. Olha para você ver, nos Estados Unidos o governo americano já gasta mais pagando juros de dívida do que com o próprio exército, que é o que mais gasta no mundo. Você pegar o mundo inteiro e somar, não gastam com o exército igual os Estados Unidos gastam. E hoje ele já gasta mais pagando juros de dívida do que com o exército. No Brasil é absurdo, em todo lugar do mundo. Então as moedas fiat, sem lastro, estão fadadas a cair. Não deixe o seu dinheiro em moedas fiat. Se você ganhar 15% ao ano em um CDB, isso aí colocando que nenhum governo aí, se você teve um problema com a sua ex, ou o governo congelou o seu dinheiro, ou deu algum pepino aí. Considerando que deu tudo bem, você ganha 15% ao ano, você paga imposto nesse dinheiro, vamos supor, vai sobrar 9% líquido, a base monetária aumentou 19%. A inflação real, de acordo com os libertários, é o tamanho do aumento da base monetária. Então, de acordo com os libertários, a inflação do Brasil é 19% do último ano. Então, ter dinheiro no sistema é perder dinheiro, é ser diluído. Tenha Bitcoin, acumule Bitcoin, siga esse canal. Dê o like aí no vídeo. Se você quiser fazer um treinamento comigo, todos os meses eu estou começando agora 30 alunos. Tá tudo aqui embaixo o link. Eu tenho um banco cripto que transforma o Bitcoin em um banco. Você pagar a conta, receber, enviar para fora. Tá? Não só o Bitcoin, mas também o dólar cripto, o SDT, o SDC. Tá o link aqui embaixo também. E é isso aí. Se quiser me seguir no Instagram também, vai ter aqui embaixo o link. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.